Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Câncer. E mais uma vez a companhia da Giquinha. Boa noite. Ou boa tarde. De novo essa Ou bom dia. A gente não sabe qual é o momento que você tá ouvindo aqui. Ó, hoje o episódio tá demais. Quem é que gosta de falar sobre boa alimentação? Eu gosto, a Gica também gosta, a gente adora, porque a gente sabe que o consumo excessivo de ultraprocessados é um dos grandes fatores de risco para o desenvolvimento do câncer. Então, hoje o bate-papo tá demais. Por isso, já se inscreva aqui no nosso canal, já compartilha com quem precisa saber disso. Se você não está passando pela jornada do câncer, provavelmente você conhece alguém que está, tá? Porque os novos casos têm aumentado todos os anos. Então, muito provavelmente você sabe de alguém aí que está passando por isso. Compartilha com essa pessoa, tá? Além disso, pode ficar completamente à vontade de deixar o seu comentário aqui, se você gostou, se você não gostou. Críticas também são muito bem-vindas, até pra gente entender do que faz sentido pra você e a gente ajusta do lado de cá. A nossa parte a gente tá fazendo e a sua, a gente espera que você faça também. Mais alguma coisa, Gica? Não se esqueça de se inscrever lá no Oncolife Care, o QR Code vai estar na tela, aponta o seu celular, entra lá, você paciente oncológico ou familiar, a gente tem especialistas em oncologia, ainda delas que meus especialistas em oncologia lá prontinho para fazer a sua rede de multidisciplinar, tá bom? E para você, profissional, o que é autonomia de agenda, o que é autonomia de horários de atendimento, o que é ter um prontuário eletrônico, um prontuário compartilhado com os outros profissionais da plataforma para vocês fazerem uma linha do tempo completinha desse paciente, entra lá e se cadastra. Mas sejam muito bem-vindos. Isso que a Gica falou é importante porque a Oncolife, a plataforma da Oncolife, não se preocupa apenas com o seu atendimento com o paciente. A gente se preocupa com toda a sua experiência de ponta a ponta. Então, você entra lá, tem toda esses benefícios e ferramentas que a Gica colocou aqui, justamente para que você crie um ambiente seguro e confortável para realizar os seus atendimentos ou para ser atendido. E quem está aqui com a gente hoje... Bom, você já sabe, né? Nutricionista, especialista em oncologia, né? Inclusive, gente, ela veio vestindo a camisa. Vestindo a camisa. Ela é nutricionista, tem 31 anos, formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela fez residência multiprofissional na Unifesp e atua há 7 anos com pacientes oncológicos, adultos e pediátricos. Ela iniciou o seu interesse por oncologia na faculdade quando teve um breve contato com o tema e se apaixonou e não larga mais, que eu já estou sabendo. Ela tem como propósito proporcionar um atendimento acolhedor, promovendo qualidade de vida durante todas as etapas do tratamento. Seja muito bem-vinda, Sâmia. Obrigada. Uhul! Que delícia Gente, estar ela aqui. está vestindo a camisa mesmo, Sim, cara. Tudo. Vim toda na paleta verde, até a bolsa Amei. que não dá pra vocês verem. Amei. Até a bolsa, viu? É isso que a gente fala sobre trabalhar muito bem o brand da marca, tá? Sâmia, seja muito bem-vinda, viu? Pra gente começar... É claro que você já tem tem na sua mini bio, né? Que você teve um breve contato com oncologia e se apaixonou. Por que você se apaixonou? Eu me apaixonei, acho que é pela possibilidade de levar uma vida melhor para quem tanto precisa. Eu acho que é um propósito de realmente, assim, poder entregar uma qualidade de vida para o outro. Eu acho que esse é meu propósito. E eu acho que eu consigo abordar isso de uma maneira leve, de uma maneira simples, de uma maneira acolhedora. E quando a gente fala de câncer, é um momento muito delicado, não só do paciente, do familiar, dos amigos. Todo mundo ali precisa ser acolhido. Então, acho que isso faz parte também da minha personalidade e por isso que eu gosto tanto de atuar nessa área. Olha, e a gente fala muito aqui, né, sobre essa importância do acolhimento, né? Eu, como familiar de paciente oncológico, eu sei o quanto isso é importante. Quando a gente vê um profissional comprometido, a gente já fica, ufa, tô em boas mãos, né? Porque normalmente a gente tá acostumado com o quê? A pessoa mal olha na tua cara, né? É isso, né, Gica, que acontece no... Eu acho que hoje em dia, na verdade, hoje em dia não, eu acho que quando a gente fala de câncer, a gente não tem como não ter um cuidado mais
delicado, a gente pode falar assim, mais específico, mais individual, olhar no olho, mesmo conversar. Mesmo porque tem dois lados da moeda. Primeiro, se você não conseguir a confiança desse paciente, esquece. Você não vai conseguir tratar ele de forma alguma. E outro ponto é porque é um momento muito difícil. A gente sabe que o câncer é uma doença que ela acaba com o emocional do paciente antes da quimioterapia, por exemplo. Então, se você não souber cuidar, souber lidar com esse paciente, ter um cuidado, você perde muito o paciente. Então, é isso. Se você não tiver um cuidado individual e mais olho no olho, você não consegue tratar o paciente oncológico. Eu acho que quem é da oncologia no dia a dia, essa é a pegada mesmo. E o que te levou aí pra nutrição, Samia? Porque assim, a oncologia, você já contou. Mas o que fez esse match perfeito? Porque a gente sabe da importância da nutrição durante o tratamento, né? A nutrição, ela veio aí de uma maneira um pouco inesperada. Eu sempre gostei da parte de alimentos e cozinha e tudo que envolvia alimento e todos os processos. Isso, desde pequena, eu sempre fui apaixonada por cozinha e por alimentação. Mas eu nunca soube o que eu queria fazer para minha vida. Então, eu fiz administração, fiz letras. E aí, a terceira opção foi nutrição. Uau! Então, eu fui para vários caminhos. E, no final, o único que eu fiquei mesmo foi o da nutrição. E foi onde realmente eu me identifiquei. E mas olha, eu posso fazer um parênteses? O bom é que você fez letras, então provavelmente quando você vai escrever alguma coisa pro paciente, não tá aquele borrão, né? Fez qual é o nome daquele caderno? Caligrafia. Não, mas escreveu tudo certinho, provavelmente. E com certeza você é uma pessoa... e com certeza é extremamente didática pra conversar com os pacientes, o que já faz uma grande diferença, né? Eu fiz só 2 dias. Tudo bem, gente. Mas olha, 2 dias podem parecer como 2 anos. Entendeu? Fiz só 2 dias. Eu fiz tentativas. Então, Entendi. administração foi uma tentativa, letras foi outra tentativa. E a única que foi e que fluiu foi nutrição. E acho que é pela proximidade com a alimentação. Entendi. E qual é a sua proximidade com a alimentação? Porque assim, qual é a importância, Samia? Porque hoje eu vejo, e eu tô te perguntando isso, porque a gente tem uma expectativa de que mais de 60% da população brasileira se torne obesa daqui a algum tempo. E é um tempo muito breve, né? A gente tá falando aí de 3 anos. E isso é muito preocupante porque a obesidade ela é um grande fator de risco. Um grande fator de risco para o desenvolvimento do câncer, né? E eu vejo que apesar das pessoas, né? E aí você pode trazer melhor isso. Eu vejo que as pessoas têm olhado têm buscado uma vida mais saudável. Só que em contrapartida, elas ainda optam pelos ultraprocessados, né? Aquele lanchinho daquela rede de fast food e tudo mais. Então, eu tô te perguntando isso justamente pra gente, sei lá, tentar debater aqui qual é o ponto que as pessoas não colocam em prática, sabe? Eu sempre falo que o maior problema hoje em dia é a falta de organização. E quando eu falo falta de organização, ela é muito diferente de falta de tempo. As pessoas tendem a achar que não se organizam porque não têm tempo. Mas elas têm tempo e só não usam da maneira adequada. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou no consultório, que é quando você vai pedir um delivery, você entra lá no aplicativo. Aí você mora com alguma outra pessoa. Você fica lá meia hora só para escolher o restaurante. Às vezes mais, né? Às vezes mais. Dependendo de quem é a outra pessoa, não é fácil. Aí você escolhe o restaurante, você vai escolher o que vai pedir. E aí leva mais ou menos 1 hora para chegar. Vamos por aí 1h30. Tá. Ah, mas enquanto o delivery chega, eu vou fazer outra coisa. Você não vai fazer outra coisa. Você fica com o celular na mão, mexendo em rede social. Então, assim, em 1h30, o quanto você não faria? Né? Será que essa 1h30 era tempo de ir no mercado, comprar comida e fazer? E, às vezes, comida para mais de um dia. Então, assim, é falta de organização. Então, eu acho que a boa alimentação, ela começa, por exemplo, no dia anterior. Quando você programa o seu dia seguinte e você sabe aonde você vai, que horas você vai, o que tem perto para comer. Se não tem, eu vou levar alguma coisa, o que dá para levar, se tem uma geladeira, se não tem.
Então, eu tenho a sensação que as pessoas, às vezes, se apegam no minha rotina corrida, eu tenho uma falta de tempo, mas, na verdade, elas não se planejam para isso como deveria. Boa. E faz total sentido, né? Porque tantas outras coisas na vida, as pessoas acabam ali tendo esse planejamento. Mas eu acho que, às vezes, as pessoas negligenciam. Você sente isso, que as pessoas negligenciam a Sinto. alimentação? É assim, eu vou lá, nem sei se tem um restaurante em volta. Quando hoje em dia é super fácil você descobrir se tem um restaurante em volta, se perguntar se tem uma geladeira para você deixar comida, se tem um micro-ondas, ou então pensar em alguma coisa que dá para levar que não dependa de nada disso. Então eu acho que ela fica em segundo plano, sim. Fica em segundo plano, né? Fica. Eu confesso que eu antes, vou dizer, 1 ano atrás, eu achava que eu me alimentava bem. Na verdade, eu negligenciava a alimentação e eu achava que eu me alimentava bem. Mas depois que a Oncolife foi tomando mais forma e tudo mais, eu fui compartilhando cada vez mais a minha história com meu pai, eu fui sentindo a necessidade. Na verdade, não foi nem isso, tá? Não foi isso. Foi porque eu peguei Covid em 2021, fiquei muito mal, quase morri. Na beira do abismo. Cheguei na beira do abismo e aí eu percebi que eu tinha que mudar alguns hábitos. Só que eu levei 2 anos quase 3, né? Porque foi no ano passado. Para realmente falar, não, eu vou melhorar esse lado da minha vida que eu nunca dei muita importância. Aí, quando eu fiz o profissional, né, fez um planejamento alimentar para mim, e eu comecei a seguir aquele planejamento alimentar, você não vai acreditar, mas eu descobri que eu passava fome. Sim. Eu falava isso pra ele, eu falei assim, eu não estou passando mais fome, eu não sinto mais o meu estômago doendo. E olha só que interessante, porque antes eu não fazia nem ideia disso. Então, tudo depois melhorou. A minha disposição, ir ao banheiro, entre outras coisas, o meu corpo começou a ter um ritmo melhor, né? E o quanto desse planejamento alimentar, você precisa encaixar ele na sua rotina também, né? Então, se eu venho para São Paulo, eu já tenho meus potinhos lá de dose de proteína, do que eu vou consumir, levo minhas coisinhas de atum, não sei o que e tal. Então, é uma questão de ajuste mesmo, né? Você ia falar alguma coisa? Não tem palavras. Tá orgulhosa. Sem um exemplo. Não, o meu problema é assim, eu tenho todo domingo cozinhar para os projetos. Porque eu chego tarde. E aí, se eu for ainda, chegar pra cozinhar, eu confesso, eu, Virginia, tenho preguiça de cozinhar. E eu sei cozinhar muito pouco, tá? Muito pouco. Então, é o básico do básico. Então, por exemplo, pelo menos o arroz, eu gosto de arroz fresco. Feijão, faz um saco de feijão, congela. Tá tudo certo. O pote de sorvete. Não, os potinhos individuais. E a mistura, por exemplo, carne moída. Eu já faço, 2 quilos de carne moída, coloco os potes e congelo, que aí eu acho que é mais fácil ir tirando durante a semana pra consumir. Sim. Só que sabe qual que é o meu maior problema? É que eu não gosto de comer carne. Muita carne. Aí eu estouro no ovo. Entendeu? Porque aí eu não quero fazer frango também, porque eu acho que frango fica seco. Olha meus cabelos. Entendi. Eu acho que eu preciso de organização. Eu acho que a gente tem que marcar uma consulta. E Eu conversar. também acho. Boa. Não, e fora que você também toma whey, né? Por causa das corridas. Tomei uma cretina, como diz o Rodrigo, cretina. Cretina. Mas é só ajustar. E assim, não necessariamente você precisa fazer comida todo dia. É isso. A gente tem estratégias, então, de deixar alguma coisa pré-preparada. Mas agora eu vou só te pontuar um pecado meu, que isso daí eu acho que é um péssimo exemplo para vocês, não sigam. Eu trabalho 6 horas, né? Primeiro ponto. No ambiente hospitalar, que depois as outras 90 horas é um Oncolife Care. Eu trabalho 6 horas. Quando eu tomo café no trabalho, ponto, tá? Eu acordo 5:30 da manhã, eu tomo um café, 7 horas da manhã, ok. Só que eu tomo o café que tem lá, ou seja, às vezes é um pão de queijo com café preto, entendeu? Poderia levar alguma coisa? Lógico que eu poderia, eu levava, por que eu parei? Não sei. Aí, pior de tudo é isso. E aí eu tomo café às 7 horas da manhã, aí só um pouco é a minha próxima refeição, 2:30 da tarde. Esse buraco que fica é horroroso, né? E esse buraco eu tinha que cumprir com alguma coisa. Teve uma época que eu tava levando whey pra tomar esse buraco, que é pelo menos quando me dava dor de estômago, por exemplo, que é dor de estômago de fome mesmo. Sim. E eu acho que eu tava te olhando, porque eu fiquei pensando, falei, pô, acho que eu tô passando fome, velho.
Tipo, não é eu acho que é por questão de não ter noção das coisas. Mas a gente às vezes pensa que é muito óbvio, mas não é tão óbvio assim. E quando você encontra um nutricionista que ele entende a sua rotina, fica muito mais fácil. Porque assim, o nosso papel não é simplesmente planejar calorias e te dar uma folha e falar, segue aí, se vira. Ah, eu não tenho geladeira. Se vira. Ah, eu não tenho onde esquentar. Putz. Então, assim, não é isso. Quando a gente fala de cuidado individualizado, é também pensar no tempo que a pessoa passa fora de casa. Porque no contexto casa é muito fácil a gente pensar em se alimentar bem. Né? Mas se a gente para pensar que a maioria das pessoas trabalha, tem uma vida super ativa, super agitada, a gente tem que dar atalhos também para facilitar a adesão ao plano alimentar. Então, não adianta eu só te falar o que você precisa comer todos os dias, mas assim, de que forma eu vou facilitar isso para você? E isso que é o importante da gente fazer um acompanhamento realmente individualizado, pensando no indivíduo. Então, assim, eu posso ter 2 pacientes tratando o mesmo câncer, com a mesma idade, fazendo o mesmo protocolo, que um vai ser uma pessoa, o outro é outra totalmente diferente. Então, assim, não dá pra gente colocar todo mundo num pacote, é paciente, eu vou atender do mesmo jeito. Sim. E isso, aí vindo para a questão dos pacientes oncológicos, porque a gente viu que para nós já, assim, que não estamos passando pelo tratamento, não recebemos o diagnóstico, para nós, para as pessoas, já é desafiador fazer esse encaixe e ter essa clareza de que às vezes a gente passa fome, né? Mesmo comendo, a gente está passando fome. A questão de passar fome não é que a gente não tenha alimento, é que a gente faz os intervalos errados e aí fica comendo, beliscando. Não é que a gente não está passando fome, né? Que às vezes as pessoas podem ir passar fome de uma forma errada. Mas que a gente sente aquele dor no estômago do tipo... Sim. E aí... E às vezes é sede. E às vezes é E às vezes é sede. sede, mas a gente come. E aí a gente daqui a pouco fala de água também. Quando a gente olha para o paciente oncológico, Sâmia, eu lembro muito na época do meu pai que, por exemplo, ele ficou muito debilitado, então ele tinha a necessidade de alguém para cozinhar para ele. Em todos os casos é assim ou não? Os pacientes também têm essa autonomia? E se tem ou se não tem, como que vocês, como profissional, auxiliariam essas pessoas, né? Esses pacientes? Tem os diversos perfis, né? Então, a gente tem desde um paciente que tem uma super autonomia, segue a vida normal, trabalha, estuda, faz tudo, atividade física, até aqueles mais debilitados. E aí que cabe o olhar humanizado do profissional. Então, assim, não é porque o paciente está debilitado que eu vou encontrar nisso uma barreira para eu atender ele. Então, assim, o que eu faço com uma grande parcela que eu tenho de pacientes que hoje em dia estão debilitados, que às vezes mal conseguem conversar comigo numa consulta. Eu tenho um familiar de apoio. Sim. Então, assim, eu sempre pergunto, né, quem pode se responsabilizar por conversar ali comigo todos os dias. Por quê? Porque depois da consulta, não é que acabou a consulta e nunca mais eu converso com o paciente. Eu estabeleço, pelo menos uma vez na semana, eu vou lá e chamo o paciente, chamo o familiar. Se ele quiser chamar antes, óbvio que pode, mas assim, eu tenho isso como algo do meu trabalho, porque eu acho que às vezes, se você não chamar, a pessoa fica com vergonha, não quer falar, esquece, deixa para depois. Sim. Então, assim, eu sempre tenho um familiar de referência. E aí eu pergunto, olha, como é que estão as coisas? Está conseguindo seguir? Está conseguindo colocar em prática? Como é que tem sido? Precisa que eu oriente? Às vezes tem alguém que cozinha, uma cozinheira, alguma coisa assim. Precisa que eu dê orientação? Precisa que eu mande uma foto de como tem que ser o prato? Coisas assim, porque o paciente debilitado, ele não vai nem conseguir entender isso que eu tô falando, né? Sim. Então, assim, às vezes tem tanta coisa para ele, então eu sempre busco ter o apoio de algum familiar, algum amigo, enfim, que é quem fica mais em contato comigo. Às vezes o paciente é idoso, aí não tem tanto da tecnologia. Então, eu sempre busco também ter alguém ali que pode me apoiar para fazer com que aquilo dê certo. E, no caso, essa pessoa que tá ali com aquele paciente, ela também precisa ter essa organização, né? Sim, ela precisa e muito. E, assim, para essa pessoa é tão difícil quanto para o paciente, porque ela tem uma agenda a cumprir, que além da agenda dela, ela Sim. tem a agenda do paciente, que tem que ir no médico, que tem que ir na químio, que tem que fazer exame. Então, também é muito complexo, né? Sim. E isso sobrecarrega também os cuidadores.
E aí vem a importância da rede de apoio Sim. sobre essa pessoa que a gente fala muito aqui, né? E, Sâmia, a maioria dos pacientes oncológicos, na minha visão, que é uma visão que eu já estou ressignificando, tá? Já estou ressignificando. Uma visão que eu tinha, não tenho mais. Que eu tinha, não tenho mais, que eu aprendi aqui, principalmente com a Gica e os profissionais. Uma visão que eu tinha era que todas as pessoas que recebiam o diagnóstico do câncer, elas já ficavam muito magras e muito desnutridas. Isso acontece ou não? A gente tem ainda uma parcela que fica. Mas, cada vez mais, eu acho que pensando também nos protocolos que estão mais avançados, em menores efeitos colaterais, é muito comum a gente ver pacientes que não ficam nem um pouco debilitados, tá? Então, assim, passou aquela coisa da gente imaginar a pessoa super emagrecida, super fraca e tudo mais. Hoje em dia, eu acho que você que trabalha ainda no setor, né, da quimioterapia e tudo mais, vê que tem muitos pacientes que você só sabe que está doente porque está lá. Exatamente. Né? Então, assim... Exato. Então, assim, às vezes... Então, assim, os protocolos avançaram muito e a gente tem questões. Então, por exemplo, a gente tem mulheres com câncer de mama que, ao contrário do emagrecimento, elas sofrem mais com sobrepeso e a obesidade, né? Com o ganho de peso. Então, também aí vem o outro trabalho. Então, assim, como fazer um emagrecimento saudável para uma pessoa que está passando por um tratamento oncológico. E como fazer? Como fazer? De uma maneira muito delicada, de uma maneira muito acolhedora. A gente tem que pensar que aquela pessoa provavelmente está passando pela pior fase da vida dela. Então, assim, a gente tem que saber como ajustar. É uma pessoa que, por mais que às vezes tenha um sobrepeso e uma obesidade, ela pode sim ter efeitos colaterais, pode ter efeitos colaterais severos da doença. E se ela também tiver uma perda de peso extremamente grande por conta de efeito colateral, também não é algo interessante. Que isso provavelmente vai ser por conta de uma queda de massa muscular, então não é esse emagrecimento que a gente quer. Então, eu acho que o nosso olhar tem que ser extremamente humanizado e cuidadoso. Lógico, a gente tem que fazer os ajustes e as mudanças na alimentação que são necessárias, mas a gente também precisa ter essa sensibilidade de entender pelo que está passando, e é isso, facilitar a rotina dessa pessoa. Porque muitas vezes o emagrecimento ele não vem por falta de organização mesmo. Então, assim, vamos pensar, uma mulher que está na radioterapia, ela tem que sair todo dia da casa dela, ela mora em outra cidade, às vezes, atravessa a cidade para ir na rádio, volta, ela passa, sei lá, 6 horas só para ir fazer 15 minutinhos de radioterapia. E isso é muito comum, essa é a realidade, tá? Nossa. Então, assim, como é que eu vou facilitar o emagrecimento dessa pessoa? Aí eu tenho que pensar em estratégia, o que dá para ela levar, o que dá para ela fazer, como ela vai fazer, e às vezes até pesquisar, me fala onde você se trata, o que tem de opção lá, me manda um cardápio, isso já aconteceu comigo, já fiz. Então, assim, como é que é lá no hospital? Tem tal e tal, tal coisa. Me manda o cardápio. Consegue mandar uma foto? Então, assim, ter esse olhar amplo, né? Do que não é, o paciente tá com sobrepeso só porque ele come demais, né? Não é isso. Ana, tirar uma dúvida. Por quê? Isso é uma coisa que acontece lá e os pacientes que eu tenho um pouco mais de intimidade, eu dou uma bronca neles, que é o seguinte... eu tenho muito... No hospital que eu trabalho, tem uma lanchonete. Lá eles têm o cafezinho da manhã, não é lá aquelas coisas, né, tipo umas bolachinhas, né? E depois tem o almoço. Tá. Nós ofertamos. Porém, eu não sei. Toda hora, cara, isso aí eu dou uma puxada de orelha real neles. Por quê? Toda hora o familiar traz hambúrguer, traz coxinha, traz assado. E assim, o que eu falo? Não é que não pode comer, mas é que, vê se eu tô errada, tá? Eu tô até te falando isso por uma questão que pra eu levar pra frente. Porque eu falo pra eles, não é que você não pode comer. A questão é que se você comer isso junto com a quimioterapia, o risco de você passar mal durante a infusão é altíssimo. Ou eu estou sempre... O que a gente tem que pensar, e que quando eu trabalhei em hospital por muito tempo, o que eu sempre falava o que vem de nós é confiável. O que vem de um terceiro não é confiável. Então, assim, você sabe o que tem ali dentro, você sabe como foi preparado, você sabe temperatura, você sabe essas questões aí de vigilância sanitária e tudo mais, que a gente
Você não sabe. Aí, às vezes, é um alimento extremamente gorduroso, extremamente pesado. Aí, o paciente está recebendo uma quimioterapia que dá um super efeito colateral. Aquilo, ao invés de ajudar, vai atrapalhar. E, assim, é muito comum as pessoas terem a comida como uma forma de carinho. Sim, Então, tem mais né? essa. O familiar acha que vai agradar levando uma coxinha. Então, assim, também é um papel de conscientização a gente falar para os familiares, assim, olha, não é porque ele está doente, não é porque ele está fazendo quimioterapia que você precisa a todo custo encher ele de um alimento, assim, de baixíssimo valor nutricional, só para deixar ele ali feliz. Então, assim, é um papel de conscientização mesmo, porque a gente não sabe de onde veio. Não, eu vou te perguntar porque às vezes eu fico até com você e falo, caramba, eu sou muito chato, porque eu sou muito penteira com eles. Porque eu não sou comigo, eu sou Eu falo pra eles, falo, cara, não come isso. Tipo, não dá. Tem coisa que eu acho que é uma fase que tá passando. Tem coisa que é melhor você poupar agora. Pegar uma complicação aqui. Estão escutando, né? Eu sei que vocês assistem. Não, mas é isso, assim, a gente sabe, por exemplo, sei lá, tinha alguma coisa ali e deu uma diarreia no paciente. Gente, isso num paciente que tá fazendo uma químio? Até a gente identificar se é daqui. Exato, e aí, assim, já desidratou, às vezes já levou para uma internação por uma besteira. Então, assim, o período do tratamento é um período que você tem que ter muito controle daquilo que você come. Não tem nada proibido. Então, assim, a maioria dos pacientes já chega a dizer, não, porque não pode comer mais nada cru, não pode comer salada, não pode. Gente, pode e deve, tá? Você precisa dos nutrientes, mas, assim, come na sua casa. Come com a higienização feita da sua casa. Então, assim, não vai parar em qualquer restaurante na rua e comer, né? Nossa, eu me lembro agora a polêmica do momento. Dica, presta atenção. Eu gosto. Eu gosto que agora eu tô fora de hospital, tô ficando longe disso. Conta. Comer cenoura, beterraba, mel e laranja, essas coisas assim, quando faz suco, essas coisas. Gente, isso aí eu acho engraçado, tá? Não pode no período da radioterapia. Por quê? Quando você come cenoura e vai pro sol, você faz bronzeado. Fica. Esse é o do meu feito. Gente, mentira. Eu não tava peguei. sabendo. É porque tem beta-caroteno, a cenoura. A gente não fica até com a mão amarela e tudo. Quando você vai pro sol, não dizem que tem que tomar suco de beterraba, cenoura, laranja, não sei o que, pra você ficar mais bronzeada. E a quimioterapia queima, né? Então agora. E a rádio, né? Não é a quimio. A rádio. É uma radiação. Sol é radiação. Aí falaram que... Entendi. Então, se consumir é porque, teoricamente, a rádio ia queimar mais. Então você ficou queimada porque comeu cenoura. Já pensou? É a do momento. Gente, é assim, né? As pessoas propagam essas coisas e assim, se isso fosse verdade, gente, primeiro que ia vir na orientação, né? Você já recebe um monte de orientação. Cada lugar tem um livrinho. Gente, e se comer uma cenoura dessa, esse bronze todo, que delícia, É né? Mas verdade. assim, eu não sei. Mamão também tem beta... Caroteno, que Tem, não deixa tem? a mãozinha amarela. Não, eu tô falando Laranja, isso porque... abóbora. Porque leva muito... Você Oh. pode comer, você pode até ficar mais laranja, mas leva um tempo pra você... Mas, gente, é muito comum Bronzear. a gente ver essas ondas aí, modas, enfim, né? E aí um fala pro surge? outro. Chica, eu queria saber. Gente, Eu queria estar nesse grupo. Eu queria saber quem é o primeiro a disparar. você que assim. fala assim, nossa, tô aqui, se eu como cenoura... Não, eu passei Fico mais contou, bronzeada. Porque, na verdade, ela não me contou, assim. É. Tipo, vou te falar Ela uma não coisa. ia, Ela entregar. perguntou. Se ela podia comer cenoura fazendo radioterapia, eu falei assim, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Eu falei bem desse jeito. Ela falou, não, porque eu ouvi falar... A gente já sabe quando vem. Aí eu, o que você ouviu falar? E quando ela falou, depois eu saí, eu fui até com as meninas da sala e falei assim, gente, algo errado não está certo. Porque, tipo assim, aí eu fico pensando, né? Isso é uma coisa que a gente sabe, o povo deixa de comer por conta disso. Deixa. E é muito sério isso, assim, eu pego, assim, uma vez, 2 na semana, pacientes com relatos, assim, diversos de restrições alimentares criadas porque
um doutor que fez um livro e ele diz que curou não sei quantas pacientes com tal dieta. Eu tô fazendo. Com casca de chá de graviola. com Ou chá de folha casca de de graviola. graviola, é. Aí você fala assim, mas da onde? Não, ele dá um número, ele tipo dá número, assim, curei tantos % dos pacientes só com a minha dieta, tá? Milagrosa a pessoa. E aí, assim, chega, gente, toda semana. E chega com restrições diversas. E qual que é o problema de você fazer uma restrição de grupos alimentares e tudo mais? Você vai perder peso, você vai perder seu estado nutricional. Então, assim, e aí? Né? Assim, você vai... vou cortar todos os carboidratos. Pra quê? Né? Então, assim, é difícil e parece, assim, que nós profissionais sempre temos que provar que nós estamos certos e essa pessoa... E incomoda, porque assim, uma pessoa que você não sabe de onde veio, você não sabe quem é, você não sabe a formação dela, ela lançou lá um protocolo Ou às vezes na nem internet. é formada, né? Às Não, vezes nem tem na maioria das informação. vezes nem é, porque se é uma pessoa formada não pode fazer isso, né? Ela perde o direito dela de exercer falando uma loucura dessa. Então assim, e aí você que estudou, que se dedica a isso, tem que provar que a pessoa está errada. Então assim... Cada vez mais a gente vê ondas aí de milagres e de coisas que curam. Então, assim, eu sempre falo, não acreditem em profissionais que prometem que vão curar através de qualquer coisa da alimentação. Ô, Samia, você acha que os influenciadores na internet mais ajudam do que atrapalham ou mais atrapalham do que ajudam? Mais atrapalha do que ajuda. É, né? Com certeza. Deixa eu fazer Não, e fora, só fazer um recorte que eu imagino que mais atrapalham do que ajudam, e aí você pode complementar, que muito além de propagar coisas que muitas vezes não fazem sentido, como isso que você falou, né? Tem uma influenciadora muito polêmica hoje em dia, que justamente ela fala, né? Que você não pode comer isso, você não pode comer isso, você não pode comer leite condensado, você não pode não sei o quê, você não sei o quê. Não vai comer tomate, Não- ela disse também. Não pode comer tomate Não porque é pode, fruta. porque é fruta. É o ó. Mas, muito além disso, tem aqueles influenciadores que também incentivam as pessoas a comprarem aqueles suplementos ou medicamentos que eles estão sendo patrocinados e eles estão ganhando dinheiro, eles muitas vezes negligenciam a saúde de quem está assistindo e oferecem aquilo como uma proposta milagrosa. Tem esse lado também, né? Tem, e o que eu sempre falo para todos os pacientes é, o que é para todo mundo não é para ninguém. Então, assim, é isso. Vendeu, é para todo mundo que quer que o cabelo cresça. É para todo mundo que quer ficar com a unha mais bonita. É para todo mundo ficar com a pele mais bonita. Não é. Isso não é para ninguém. Assim, você pensa em multivitamínico, você nem sabe se você precisa, né? Então, assim, eu vou tomar. Por quê? Porque minha unha tá fraca. Você sabe se é falta de vitamina? Você sabe que falta de vitamina você tem? Você fez algum exame? Então, assim, não dá pra gente querer que aquilo resolva tudo, né? A gente Sim. tem multivitamínicos aí com essa proposta de servir pra tudo. E aí, você não sabe nem o que você precisa, como é que você vai se suplementar de algo que você não sabe nem se você precisa. E aí, se você precisa também, tem tanta coisa ali dentro de uma cápsula que seu corpo acaba nem aproveitando do jeito que deveria, talvez. Então, talvez nem absorva do jeito certo. E aí é isso, é tão fácil, né, na internet, as pessoas postarem os antes e depois, a pele, o cabelo e tudo mais, que todo mundo quer. Mas é isso, não foi feito pra você. Foi feito pra alguém que quer ganhar dinheiro. É. E um alerta mesmo que eu vou falar agora, porque isso aconteceu hoje. Eu conheci uma paciente, iniciou o tratamento. E olha que triste a história. E eu vou puxar a história dela para dar esse alerta. Ela não iniciou o tratamento no ano passado, no meio do ano passado, porque as vizinhas encheram a cabeça dela de que a quimioterapia ia matar ela, de que a quimioterapia ia acabar com a vida social dela, que a quimioterapia ia debilitar ela. Então ela ficou com tanto medo, ela nem pesquisou, e ela foi atrás de quê? De tratamentos alternativos. E aí ela começou a tomar hormônio via oral. Ela começou a fazer ozonioterapia assim, a rodo. Que nem tem comprovação científica, né? Essa científica não que vai fazer mal, mas não é para curar câncer. Entendeu? E aí ela veio tratar com a gente, com uma neoplasia no pulmão, com metástase em todos os ossos, com o fígado comprometido, e agora ela começou o tratamento.
Então, assim, o alerta que eu quero deixar é, a gente, antes de sair falando, sair dando dica, igual ela tá falando da questão da suplementação, antes da gente sair falando, cara, a pessoa tem que entender primeiro o que ela tem. Pra ela saber o que ela quer na vida dela. Ela tem todo o direito de fazer todos os outros tratamentos alternativos e viver a vida dela. Então, tudo bem. O que a gente tá falando aqui é o seguinte, a forma como a gente leva a informação, a gente pode estar acabando com a vida do próximo. Entendeu? E aí, o pior, assim, né? Hoje ela começou a tratar uma neoplasia já metastática. O que é uma neoplasia? Câncer. Ah. Sorry. Tá bom. É um câncer já metastático, já é uma doença mais difícil de tratar. Então, assim, o silêncio, gente, nesses momentos, é crucial. Você não tem que tomar atitude pela vida do outro. Primeiro ponto aqui. E uma coisa que a gente sempre fala aqui, a informação de qualidade. Não adianta você jogar no Google que ele vai te dar 1 milhão de informações, mas você precisa filtrar, você precisa achar informação de qualidade. Vem com isso, tá? E o Além do Câncer está aqui para isso. A gente traz informação de qualidade. Então, presta atenção e parem de ficar levando essas pautas. Cenoura não atrapalha na radioterapia, a gente pode comer. Fique em paz, por favor. Beterraba também, né, que você falou. Beterraba, suco de Laranja. tudo batido Não, junto. gente, mas é assustador e tudo junto. É assustador você pensar que existem pessoas aí propagando esse tipo de informação e aí você tem a pessoa que fala, a pessoa que acredita, porque naquela hora ela não sabe em quem acreditar e ela acaba se pegando nisso. Geralmente são pessoas extremamente convincentes. São pessoas, né? Outro dia eu tava olhando no meu Instagram, apareceu lá para mim um rapaz também que prometia a cura através de produtos naturais que ele vendia. E ele vendia justamente isso: não faça quimioterapia, não faça radioterapia, isso acaba com a sua vida. Eu vendo aqui um composto e tudo mais. E assim, vendendo livremente no Instagram. E aí é isso, ele não deve ser profissional da saúde, porque se ele fosse, ele não poderia fazer isso, mas é uma pessoa qualquer, e aí, como é que você fiscaliza isso? Né? Então, imagina uma pessoa que está desesperada, lendo aquilo, nossa, ele vai me curar. E o que você vê de comentários, assim, de pessoas falando, ai, eu quero, como que eu faço para comprar e tudo mais. O fulano tá passando por isso. quero comprar. Isso, aí marca a pessoa. Então, assim, além dessas promessas milagrosas, tem também aquilo que funciona, mas que também não funciona para todo mundo. Exatamente. Então, cada ser humano é único. Cada pessoa que está no tratamento do câncer, ela é única. Então, assim, como eu falei antes, pode ser a mesma pessoa, a mesma idade, o mesmo sexo, o mesmo protocolo de tratamento, tudo igualzinho. Um vai ser de um jeito e o outro vai ser de outro. É natural que seja assim. Então, não dá para eu dar uma conduta para um falando vai servir para ele. Então, assim, hoje em dia tem surgido também uma moda de eu vendo protocolo para pacientes oncológicos. Compre aqui meu e-book, não sei o que, um protocolo. Aprenda a lidar com câncer. Isso. E aí, assim, como que você vende um protocolo se você não sabe para quem é? Exatamente. Então, assim, protocolo para quem? Pode ser a pessoa que emagreceu 30 quilos desde o início do tratamento e pode ser uma pessoa com obesidade. E aí? Pode ser uma pessoa cheia de efeito colateral e pode ser uma pessoa que não tem nenhum efeito colateral. Como é que eu vou tratar todo mundo igual? Como que eu vou... Um Colocar protocolo, todo mundo né? na mesma cestinha, né? Exatamente, só para vender um produto. Exatamente. E a gente não está falando aqui que não existam protocolos iguais, mas é a questão que assim, é individual. A minha dose não vai ser igual a da Gica, Uhum. da Sâmia, por exemplo, né? Sim. E é igual você falou, uns vão ter todos os sintomas possíveis da quimio, rádio, braque. Tem paciente que não vai ter nada e vai passar ali que tu literalmente você sabe que tem câncer porque vai lá. Tem paciente que chega pré-tratamento, assim, que você olha o protocolo e você fala, putz, já vou orientar, assim, pode ser que tenha isso, aquilo. Aí você pergunta, e aí, tudo ótimo, parece que não aconteceu nada. E aí, em compensação, outros que tem um monte de sintoma. Então, assim, é super comum a gente ter pessoas diferentes reagindo de maneiras diferentes. Então, por isso que eu sempre falo, o cuidado, ele é individualizado. Então, assim, eu sei que cria-se uma comunidade entre os pacientes oncológicos. Cria-se grupos, sala de espera, quimioterapia,
radioterapia, lugares que as pessoas ficam ali esperando. E nesses lugares surgem fake informações, fake news e tudo mais. Então, assim, o que eu sempre peço para todos os pacientes, né, que vêm com essas histórias, eu falo, olha, não é verdade e não propague isso. Então, assim, parem você. Não espalha isso para todo mundo. Porque, assim, eu sei que é normal criar vínculo e tudo mais, e você, às vezes, até querer ajudar. Então, assim, eu passei na consulta com a Sam e ela mandou fazer isso. Tá, mas às vezes pro outro não é legal. Então, assim, às vezes eu falei pra você chupar um limão porque você tá com náusea e o seu coleguinha tá com uma mucosite, e aí? Né? Então, assim... Agora eu vou te tirar o próximo pauta. Polêmica. Próxima polêmica. Mas é uma dúvida mesmo, porque teve uma paciente que falou o seguinte pra mim, que quando ela está nauseada, ela toma remédio, é óbvio, mas alivia muito mais ela chupar gelo. Sim. Por quê? Porque o gelado traz sensação de conforto. Então, gelo, picolé, sucos, e ao contrário, os alimentos quentes, eles aumentam a sensação de náusea. Agora uma dúvida. Nas platinas. Platinas, Aí não pode. então, O que é platina? é um tipo de quimioterapia. Só que ela tem Um alto índice de neuropatia, que seria formigamento nas mãos. Você dá um choquinho, assim, Ah. tipo, se a pessoa comer gelado. mãos, fecha a glote, porque tem os... Na garganta. Aí, nesses casos, eu não recomendo gelado. O que eu recomendo? Temperatura ambiente. Então, assim, não comer a comida com fumaça ali, mas também não fazer uso do gelado, tipo gelo, né? Mas aí uma temperatura ambiente já alivia. Porque o quente, realmente, ele potencializa as náuseas. Então, só fazendo essa troca já ajuda bastante. E também depende do grau, né? Tem pacientes que não sentem nada, né? Que você fala disso e fala, mas eu como coisa gelada e não sinto nada. Outros que falam, nossa, eu não posso nem pensar numa água, tem que esquentar a água para tomar. Então, é isso, individual. Mas realmente o gelado alivia muito a náusea. Outra coisa. Os talheres de... De metal. Eu sempre falo, com paciente de platina, eu sempre falo, troca para talher de plástico. Porque muda o paladar, eles ficam com o paladar metálico. E aí usar o talher de metal piora, né? Isso. Quando o paciente está com... Olha lá. Nossa! Nutricionista. Ai, meu Deus. Ela sempre assim, gente. Fala assim. Então, tem alguns, enfim, quimioterápicos que deixam um sabor metálico mesmo na boca. Eu brinco com o paciente, às vezes ele não sabe descrever. Aí ele fala assim, eu tô com um gosto muito estranho. Eu falo, parece que você chupou um prego. Ele fala exatamente isso. Aí eu falo, já sei. Então, assim, e isso atrapalha muito, porque pior queixa que eles têm, água. Quer ver o paciente não tomar água, é esse gosto, porque a água fica com gosto ruim. E aí tem essa questão, eu sempre falo, talher, plástico, utensílio mesmo, até os utensílios para cozinhar, então, tipo, silicone, plástico e tudo mais, para tirar um pouco dessa sensação do metálico, enfim. E tem algumas coisas que ajudam. Então, por exemplo, hortelã é uma coisa que dá uma aliviada nessa sensação. Então, colocar uma hortelã na água, bala de hortelã, mascar a folhinha de hortelã também ajuda bastante. Nada melhor do que falar com uma especialista. Entendeu? E outra coisa, é higiene oral. Às vezes os pacientes têm uma questão com paladar que só fazendo uma boa higiene oral já resolve. Que também é uma coisa que bicarbonato não mexe? ajuda bastante. Tá vendo? Vocês estão me vendo. Ajuda bastante a tirar o gosto ruim. O bicarbonato antes de comer, fazer o bochecho com bicarbonato antes de comer. Ajuda muito. Sou formada, eles já vão saber. Mas ajuda, de verdade, assim. Porque às vezes é isso, às vezes só uma boa higiene oral já resolve bem esse problema. E também o bicarbonato ajuda contra a mucosite. Também ajuda. Que são feridas na boca. Pois Que tem o grau 1, 2 e 3. E 4. Esse eu sei. Olha lá, viu? Gente, é muito inteligente. Ai, nossa. Ô, Sâmia, e como, diante disso tudo, como combater a desnutrição no tratamento oncológico, por exemplo? Olha, eu acho assim, primeiro a gente tem que analisar quem é esse indivíduo. E aí vamos analisar em que estado ele tá. E o que ele vai fazer.
Então, assim, a gente sabe que tem protocolos extremamente agressivos, outros nem tanto e tudo mais. E duração de tratamento. Então, a gente tem que analisar todo o cenário dele. Então, sempre que eu faço uma primeira consulta, eu pergunto tudo. Programação, o que vai fazer, quando que é a cirurgia, se vai ter cirurgia, se não vai ter. Para eu já ter mais ou menos ali desenhado o que pode acontecer no pior desfecho com o paciente. E aí, com isso, a gente vê ali a fotografia ali do estado nutricional que ele tá. Se ele tiver num bom estado nutricional, a gente faz uma orientação ali de manutenção. Mas alguns já chegam com um estado nutricional ruim. Alguns já chegam com perda de massa muscular, perda de força e tudo mais. Alguns, inclusive, foram investigar que alguma coisa estava errada por conta de emagrecimento. Então, aí a gente já fez intervenção antes de começar. Tá? Não precisa esperar começar o tratamento. Eu sempre, inclusive, gosto que os pacientes cheguem até mim. Assim, tive o diagnóstico. Depois de conversar com o médico, eu acho que é o primeiro lugar que você tem que ir é no nutricionista. Porque o que tem de dúvida que você precisa esclarecer sobre alimentação é justamente para não cair nessas mentiras e histórias aí que inventam sobre cura e tudo mais. Tem muita coisa. Então, assim, eu sempre falo, chega antes do tratamento e vem. Aí a gente analisa ali o estado nutricional, que acontece muito. Algumas pessoas também confundem sobrepeso e obesidade e acham que o paciente está bem nutrido. Quando, na verdade, o fato do paciente ter sobrepeso ou obesidade não significa isso. Muito pelo contrário, nós temos pacientes que são sarcopênicos, então têm uma baixa massa muscular e uma baixa funcionalidade, e que são obesos e que estão com sobrepeso. Então, também a gente tem que ter esse olhar. Né? Não adianta eu falar, o meu paciente, ele tá ótimo, imagina, ele come super bem e tudo mais, mas ele come o quê? Ele faz uma atividade física? Ele consome a proteína? Ou ele tá come lá consumindo fast food o dia inteiro? Isso não é bem nutrido, né? A gente tem que sair da história de que bem nutrido é aquele que você olha e fala, esse aí é saudável. Não, esse aí não tem problema. E às vezes existe uma negligência. Tá? Eu já vi alguns pacientes com sobrepeso e obesidade que o médico falou, que bom que ele chegou assim, porque ele vai perder peso mesmo. Não tem? Ah lá. Principalmente mulheres. É bom que aproveita para já emagrecer. E assim, um emagrecimento, principalmente rápido, ele acende um super alerta pra gente. Quando as pessoas me relatam que estão emagrecendo muito rápido, e grandes volumes, então assim, perdi 10 quilos, sei lá, em um mês. Gente, isso com certeza é músculo. Então, assim, é o pior tipo de emagrecimento que você tem. Tá perdendo massa muscular. Você tá perdendo massa muscular, aí você tem menos massa muscular, você vai tolerar pior o tratamento, seu desfecho vai ser pior, você vai ter mais efeito colateral, você vai ficar mais debilitado. Então, assim, tudo isso influencia. A gente tem os estereótipos na nossa cabeça que a gente tem que a todo momento fugir deles, né? Exato. E até uma questão que você falou dos estereótipos, até uma questão de o quanto as pessoas ainda relacionam a magreza com a saúde e a obesidade com a doença, né? Sim. E a gente já tá entendendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Ou a outra coisa com a outra. Não, a gente tem pacientes com o IMC, que a gente chama de sobrepeso, mas que tem uma ótima qualidade muscular. E pessoas ali eutróficas, né, que estão ali dentro de um peso saudável com uma super baixa massa muscular. E aí, né? Quem Exato. vai sentir menos os efeitos colaterais, né? Exato. E a gente nem tá falando só de câncer, né? Porque, por exemplo, às vezes o paciente entra com câncer, vem pra você com câncer e devido a esses problemas nutricionais, desenvolvem outras doenças. Diabetes, hipertensão, hipotiroidismo, hipotiroidismo, tem todas essas questões que também podem desenvolver, porque igual uma médica que veio aqui, a doutora Kelly, que ela falou pra gente, seria ótimo se o paciente oncológico fosse blindado e não pudesse ter outra doença, né? Tipo, acabou o tratamento. Só vai ter o câncer, vai cuidar do câncer, depois a gente pensa em outras doenças. E não, infelizmente, às vezes acarreta outras doenças. Né? E até mesmo um outro câncer, né? Um outro câncer. É o que eu sempre falo, assim, para os pacientes que estão ali terminando o tratamento e tudo mais. Eu falo, olha, a gente tem que manter o acompanhamento,
pensando também em risco de recidiva. Então, Recidiva é... A volta do câncer. Né? Então, assim, não dá para você relaxar. O paciente oncológico, ele vai passar a vida inteira tendo que se cuidar mais do que os outros pacientes, realmente, assim, é a vida inteira mesmo. Sim. Então, a vida inteira vigilante com o peso, que é uma das questões que leva a uma nova recidiva, né? Então, assim, tem bastante coisa que a gente tem que trabalhar aí de educação mesmo para esse paciente. É muito comum a gente ver ele, acabou o tratamento, agora eu vou relaxar, eu vou fazer o que eu quero. Quando, na verdade, não é bem assim. Ele deveria servir de um alerta, né? Para você mudar aquilo que ainda dá tempo de ser mudado. Sim, total. Tá vendo, gente? A vida vai além do câncer. Nossa Senhora. E além do câncer, tem outras crenças e valores que estão tão enraizados dentro da gente, dentro do outro, dentro da nossa sociedade, que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Que nem veio o caso das vizinhas. O que as vizinhas têm a ver com a vida daquela pessoa, né? E isso entra naqueles casos também de pessoas que oferecem o chá de casca de graviola, que a gente acabou comentando aqui rapidamente, o chá cura câncer, o chá de amanto. Aranto. O chá de aranto. Qual é outro? O suco da cenoura para radioterapia, nada a ver. O suco da cenoura, que daí é um composto, né? Cenoura, beterraba e laranja. Então, são coisas que as pessoas falam, mas sem embasamento. Então, na dúvida, não dá uma gugada também, não sei se vale a pena. Eu acho que vale a pena mesmo procurar o seu médico. E se você não estiver satisfeito com a resposta do seu médico, porque tem essa também, né? Uhum. E você tiver o privilégio de poder buscar outro profissional, busque outro profissional. Né? Porque também o médico que olha pra você e fala assim, mas não se preocupa, porque pelo menos com o tratamento você vai emagrecer, então já não é um médico que tem uma conduta olhando de fato pra sua saúde, porque ele nem sabe se você tá com uma boa massa muscular ou não, pra dizer um negócio desse. E eu acho que é importante a gente falar muito da confiança também, né? Sim. Da relação com os profissionais. Então, assim, quando você escolhe um profissional, você tem que ter total confiança nele. E você não pode ficar a todo momento querendo discutir com esse profissional, mas eu li isso. Lógico, uma dúvida ou outra é importante tirar. Mas assim, você tem que confiar. Então, assim, você colocou o seu tratamento na mão daquele médico, daquela nutricionista e tudo mais. Você tem que confiar que eles estão fazendo o melhor para você. Né? Porque senão você não relaxa. Às vezes as pessoas ficam tão desesperadas por informação que mesmo você falando, não, isso não tem comprovação. Mas olha o que eu achei aqui. Mas olha isso. A pessoa, ela não relaxou. E o meu papel é deixar a pessoa confortável. Então, assim, eu preciso que o meu paciente fique confortável. Então, o que ele tiver de dúvida, ele manda para mim, eu vou lá e resolvo. Ele não precisa mais ficar horas e horas na internet. Que essa é uma relação de confiança. Então, para o próprio paciente também relaxar. Então, assim, escolher os seus profissionais com base em referências e tudo mais. Mas, assim, relaxa, né? Então, assim, acredita que ele está fazendo o melhor por você. E aí vem também, né, Samia, a questão da importância da equipe multi, porque você faz o seu trabalho como nutricionista. Só que daí a cabeça do paciente está tão conturbada, ou ele está tranquilo, mas dos familiares está mexida, né, deu uma balançada na saúde mental dos familiares, que podem também comprometer a saúde mental do paciente. E por isso é importante também ter um terapeuta acompanhando, porque isso ajuda muito na nutrição, né? No planejamento alimentar, entre outros profissionais ali, que nem a Samia falou, de confiança. E, Samia, uma coisa que é uma dúvida. A gente sabe que hoje existe a tecnologia, o celular, então o tempo todo as pessoas estão com isso aqui na mão. Eu até brinquei com o meu sobrinho, que ele estava indo para casa, eu falei assim, a gente pode brincar de telefone sem fio, alguma coisa assim, dele, mas tia, todo telefone é sem fio. Aí eu... É verdade. Agora, né, querido? É verdade. Mas o fato é que tá todo mundo com o celular na mão. E as consultas também podem acontecer online? Podem.
E assim, é uma coisa que facilita muito. Eu sou muito fã da consulta online, por quê? Eu acho que principalmente no caso do paciente oncológico, ele tem uma agenda extremamente apertada. As pessoas não têm noção, quem está de fora não tem noção do que é a agenda de um paciente oncológico. Principalmente se ele está com o tratamento ativo. Então, assim, ele tem que ir no tratamento. Aí, para liberar o tratamento, ele tem que fazer exame. Aí, ele tem que passar no oncologista. Aí, isso se for só um oncologista que acompanha, às vezes tem outros profissionais. Aí, às vezes, vai na dentista fazer o laser. Então, assim, é tanta coisa. Tem físio, tem tanta coisa. Que, assim, você tirar ele mais uma vez de casa, para ele ir se expor, né? A gente não pode deixar de falar. Tem uma exposição quando você sai de casa, às vezes a imunidade está baixa e tudo mais. Pegar um trânsito, né? Então, assim, tudo isso pode comprometer muito o dia dele. Então, o online, ele veio justamente para facilitar e facilita muito. Eu acho que 95% dos meus pacientes hoje em dia eu atendo online. Temos muitos resultados. É super possível. E, além de tudo, eu acho que o online te dá acesso a profissionais que você, por exemplo, nunca poderia ter. Então, assim, uma pessoa que não é de São Paulo jamais chegaria a mim. Né? Então, assim, quando, na verdade, hoje em dia, meu público é totalmente de fora de São Paulo. São poucos os pacientes que eu atendo em São Paulo. Então, eu acho que o online, ele vem realmente para dar essa facilitada. E, assim, muita gente me pergunta, vamos pensar em casos de emagrecimento. Mas o que eu faço? Você não vai tirar minhas medidas. Eu falo, gente, primeiro, existe um mundo além de número e balança. Segundo, você melhorou? Você está mais disposto? Você está mais ativo? O intestino está funcionando melhor? Você se olhou no espelho e está melhor? A roupa está mais folgada? Então, assim, tem tanto parâmetro que às vezes a balança até esconde isso da gente, porque a gente sabe que balança é algo muito ingrato. Então, assim, o online funciona muito. O meu nutricionista fala assim, Sâmia, ele fala a mesma coisa que você. A balança, às vezes, não diz nada. O que diz é o que você está se olhando no espelho. Porque a balança pode mostrar que você aumentou o peso. E, às vezes, ela nem vai conseguir mostrar ali os dados de fato, que aumentou, que não. Mas se você está olhando no espelho, você está gostando do que você está vendo? Está atingindo o seu resultado? Aí eu falei, boa. E é isso, assim, a gente sabe, por exemplo, que músculo é mais pesado que gordura. Então, assim, você às vezes está fazendo uma musculação e aí, nossa, eu ganhei peso, né? Que bom, né? Então, que bom. Você atingiu o seu objetivo, ganhou, né? Ganhou o músculo. Então, assim, o online, ele realmente, eu acho que é uma tecnologia que veio com a pandemia, mas que não tem mais como ir embora. Assim, Graças a Deus, né? que bom, porque a gente precisa trabalhar. Exatamente. Olha, infelizmente, estamos chegando no fim desse episódio. Só que, gente, Sâmia, foi tão... Foi bom. Foi 5 minutos. 5 que minutos. não parece que passou 1 hora. Meu Deus. 1 hora. Aproveitaram o conteúdo? Porque, olha, foi um baita de um conteúdo aqui, hein, pra vocês. Né? Sâmia, onde as pessoas podem te encontrar? E já aproveite, olhe para aquela câmera que é toda sua e dê o seu recado para as pessoas. Gente, para me encontrar, basta acessar a plataforma da Oncolife. Estou lá, tirando todas as dúvidas dos pacientes que agendam comigo. Oncolife Care. Aqui, ó, plataforma da Oncolife. Isso Tem aí. meu Instagram também, que é @samianutri, Sâmia com Y. E lá também é um canal que a gente pode ficar mais pertinho, vocês podem mandar dúvidas e tudo mais. E é isso. Obrigada. Ai, obrigada, Amei. gente. Sâmia, você não quer deixar nenhuma bronca para as pessoas que estão ouvindo? Então, Sempre quero. então, manda ver. O momento é seu. Gente, por favor, não sigam dicas, orientações. Dica quente, dica quente. Exato. Então, assim, não sigam essas dicas, orientações de pessoas que vocês não sabem quem é, de profissionais que estão ali na internet, mas que não são qualificados. Sempre procurem profissionais qualificados.
Então, você tem câncer? Procure profissionais que tenham experiência em oncologia. Então, não basta achar só um nutricionista, só um fisioterapeuta. Tem que ser alguém especializado. Se não for uma pessoa especializada, ela não vai saber te atender da melhor maneira possível. É isso. Tá falado. Ó, não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de compartilhar esse vídeo com quem precisa saber disso. Ouvir este bate-papo aqui. Ou de um direcionamento para se caso recebeu o diagnóstico agora, ou se já passou pelo médico oncologista e ainda assim está meio perdido, porque isso acontece, eu sei, já passei por isso, a Gica passa por isso também, passou, né? E ver alguns pacientes passando por isso, então por isso que é muito importante o direcionamento. Então compartilha este vídeo aqui com essa pessoa, deixa o seu comentário, críticas são sempre bem-vindas. Aqui embaixo, como a Gica falou, tem um QR Code. Abra a câmera do celular, aponte para o quadradinho que está aqui do seu lado. Você vai aparecer um link, clica nele, já se cadastra, já aproveita e marca uma consulta com a Sâmia lá na plataforma da Oncolife Care. Além da Sâmia, temos outros profissionais como psicólogos, enfermeiros e fisioterapeutas prontos para te atender e te receber. Já pensou você fazendo seu tratamento com a Sâmia, que é Nutri? Aí a gente tem outros profissionais, fisioterapeutas, a gente tem psicólogas, a gente tem a Ju, psicóloga dentro da plataforma, a gente tem enfermeiros lá, a gente tem a Lari. Isso. Nada, pode ser atendido por ela. Brincadeira, gente. Olha o tamanho olha a mãozinha grossa que ela tem. Ai, Mas você imagina um time desse? Imagina! E aí, imagina você também tendo acompanhamento dessas mulheres incríveis, porque, querendo ou não, por coincidência, nós só temos... não foi o objetivo da Oncolife, mas nós só temos profissionais mulheres até o momento. Então, imagina você recebendo esse cuidado e dentro da plataforma, elas podem construir o seu processo evolutivo e cada uma delas tem acesso ao que todas estão escrevendo sobre o seu processo para tornar a sua jornada ainda mais direcionada, ainda mais efetiva e ainda mais prática para levar para fazer com que o seu tratamento seja cada vez mais próximo do sucesso. Tá bom? Gica, palavras finais? Cuidado com as informações que você recebe de fora. Pode ser um famoso... Agora eu uso isso, a Gica sempre falando para mim, eu falo, óbvio não é óbvio. Então procura informação de qualidade. Procura além do câncer, mas principalmente procura o seu médico oncologista antes de tomar qualquer atitude durante o seu tratamento, tá? Às vezes uma atitude que você tomar hoje vai te cobrar lá na frente, às vezes não vai ser legal, tá bom? Boa noite, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Só para fechar mesmo... Uma reflexão. Meu pai, quando estava com câncer, na cama, uma parente de Londres, que a gente costuma dizer aqui, chegou e ela é nutricionista, mas não especialista em oncologia. E ele estava tomando a coquinha gelada dele, porque ele gostava. Ela chegou e falou assim, não toma isso, tio, porque isso dá câncer. E com isso, a gente finaliza aqui o episódio de hoje. Um grande beijo e até o próximo episódio.